Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ótima quinta-feira, amados irmãos. Estamos iniciando a semana 1 do nosso alimento diário. Quinta-feira, versículo de orar, ler. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Isso está em Apocalipse 3:11. Título de hoje: temos uma porta aberta diante de nós. Já vimos que somos um pequenino rebanho, os trabalhadores da última hora, e o que temos pouca força, conforme lemos em Apocalipse. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Graças a Deus, amamos as palavras fundamental e profética, que nos alimenta, que nos dão direção, e também não negamos o nome do Senhor, pelo contrário, nós o invocamos constantemente para permanecer conectados a Ele. Embora a igreja em Filadélfia tenha pouca força, o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por isso, muitos não compreendem o que acontece conosco. Não compreendem, por exemplo, porque em meio a uma pandemia distribuímos mais de 2 milhões de livros espirituais em um ano. Nada pode barrar o avanço do Evangelho, pois o Senhor nos abriu uma porta. Ele é aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino. A Deus aprove-nos seu reino, e Ele ainda nos fez a maravilhosa promessa de livrar-nos da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. A razão disso é que a igreja em Filadélfia é composta de vencedores. Devemos somente manter o estado de vigilância e entregar nossos 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor, para que Ele realize grandes coisas, usando e multiplicando. Prosseguindo a leitura de Apocalipse, venho sem demora, conservas o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja em Filadélfia já tem a coroa, graças a Deus, em virtude do milagre da aurora. Muitos irmãos que sofriam da apatia espiritual mudaram de estado. Agora estão sóbrios e almejam ser vencedores. Precisamos apenas conservar o que temos, ter sobriedade para guardar a palavra profética, não negar o nome do Senhor, mas continuar invocando. Até a sua volta. Queremos ser vistos conforme esta descrição. Quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército, desfilando com suas bandeiras? Essa é a realidade dos trabalhadores da última hora, do pequenino rebanho da igreja que se desperta para o momento da aurora. Por isso, querido irmão, vale a pena vigiar, e uma maneira prática de fazer isto é pregar o evangelho completo, que é introduzir as pessoas no viver da igreja, cuidar delas. É certo que nem todos que ouviram o evangelho que pregamos virão reunir-se conosco. Entretanto, seremos responsáveis por cuidar bem daqueles que o Senhor nos confiou e dos que se chegarem a nós. Nosso objetivo é trabalhar para fazer parte dos 144 mil que serão arrebatados vivos. Reiteramos, então, a importância de nosso estado de vigilâncias, pois quando o sol alcançar a aurora náutica, o filho varão será arrebatado ao trono de Deus e virá na parousia do Senhor. Enquanto na terra ocorre a grande tribulação, no céu haverá
às boldas do Cordeiro. A igreja gloriosa, composta dos vencedores, se casará com Cristo. Em seguida, ele descerá para lutar ao lado do seu esposo, como o exército com bandeira na guerra do Armagedon. Conforme descrito no 6º capítulo de Cantares. Nessa ocasião serão expulsos Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos das nações que virão contra Deus e seu povo. Finalmente Deus colocará fim a toda rebeldia que há na terra. E nós, os vencedores, estaremos presentes, cooperando com Ele. Até lá, vamos atender à santa convocação de Deus. Muitos têm atendido ao chamado de maneira generosa e voluntária, deixando a apatia, a frieza para trás e se engajando cada vez mais nisso. Que todos possamos aproveitar a porta que o Senhor nos abriu e nos apresentar a batalha do lado do Senhor. Pergunta: em qual circunstância a igreja aparecerá linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército, desfilando com as suas bandeiras? Em qual circunstância, né? A igreja aparecerá linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército, desfilando com sua bandeira. Isso, a gente vê esse relato aqui em Cânticos 6:10. Essa versão que foi lida para nós aqui foi na King James, né, atualizada. Mas nossa versão RA diz assim, ó: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército, com suas bandeiras? É uma tradução semelhante. Amados, de fato nós estamos vivendo os últimos dias. De fato somos um pequenino rebanho. Eu vejo que a misericórdia de Deus repousa sobre nós. Nós somos muito privilegiados por tudo isso. Ainda mais tendo sido chamados para sermos os trabalhadores da 1ª hora, que tem toda a oportunidade de ser um dos 144 mil que serão arrebatados vivos. Antes, no passado, eu não entendia muito esse versículo. Eu achava que o reino ele seria apenas para 144 mil. Mas aqui refere-se a 144 mil vivos, crentes vencedores que estarão vivos quando o Senhor estiver às portas. Isso é muito assim maravilhoso, amados. Isso é muito rico. Isso é algo sem tamanho, sem precedentes. É um privilégio assim muito grande participar desse chamamento do Senhor, fazer parte da vida da igreja, estar engajado em tudo aquilo que tem sido proferido para nós por meio da palavra profética, que já é extraído da palavra fundamental. Daí a importância da gente estar, de fato, tendo habilidade de pegar a palavra, de gastar tempo ali, de você ver a riqueza que é você hoje fazer uma leitura bíblica, mesmo sozinho ou com um companheiro, uma companheira para aqueles que são casados. Meu amado, tudo isso é a plena misericórdia do Senhor. No relato de hoje, no falar de hoje, falou também sobre a questão da igreja em Filadélfia. Essa igreja, ela era uma igreja aparentemente fraca, pequena, sem grandes obras, até mesmo desprezada quando comparada às outras igrejas relatadas no livro de Apocalipse. Mas essa igreja ela tinha duas coisas: o nome e a palavra. Nós temos a palavra profética, amados. Sim, nós temos a palavra profética. E lá diz que a igreja não negava esse nome. Nós exaltamos o nome do Senhor quando invocamos Ele. E essa prática que vem desde os tempos mais antigos, os irmãos que reuniam há mais tempo na vida da igreja,
ver que sempre foi encorajado a gente estar invocando este nome, chamando o Senhor, clamando por Ele, invocando, ó Senhor Jesus, porque, amados, de fato é uma declaração de amor para o Senhor. E não só isso, é um confessar a Deus que não temos força, que somos pequenos, que somos os zenos da era atual, que são pequenos, falhos e extremamente dependentes de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso, amado, todo tempo é tempo de invocar esse nome. Mas a pergunta fala, né, em qual situação se dará, né? Se dará a igreja sendo proferida como está lá em Cânticos, né? É uma igreja aí que vem ali como uma bandeira aí recamada, né? Na verdade o versículo diz assim: linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como o exército, desfilando com sua bandeira. Oh, amado Senhor Jesus, isso é o próprio Senhor, né? Proferindo as bênçãos para essa igreja, as bênçãos para aqueles que foram vencedores. Então é algo assim que a nossa mente realmente não alcança mesmo, porque será um grande prazer fazer parte, né, desse glorioso exército, né, com essa beleza toda descrita pelo próprio Senhor. Que maravilhas, meu amado, que maravilha. Ainda existe as questões práticas, né, que a igreja tem levantado, como a comportagem dinâmica, eu posso orar por você, né, e várias outras coisas. E nós possamos sair da empatia espiritual e se envolver, porque o que importa mesmo é o nosso estado atual e não o estágio onde você está, o tanto que você conseguiu adquirir de conhecimento nesses anos todos, mas é o estágio. Nós possamos estar sendo arregimentados por esse exército glorioso do Senhor Jesus. Ótima quinta-feira, amados irmãos. Jesus é o Senhor.